A canção, ela é um objeto uma produção, uma estética que depende do entrosamento entre melodia e letra. Esse entrosamento só ficou mais claro para mim quando me surgiu o sentido de entoação. E essa ideia de que já existe na própria fala da gente uma melodia que acompanha o que está sendo dito, para mim foi essencial para mostrar que a canção tem uma linguagem própria. Sou Luiz Tati, venho fazendo 2 trabalhos principais a vida inteira, um propriamente acadêmico, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no Departamento de Linguística. O outro trabalho é o trabalho artístico, de composição, sobretudo, composição de canções. Eu comecei, na verdade, com essa parte artística, sobretudo, é mais significativo a partir de 74, em que o Rumo começou propriamente dito, né? O Rumo propriamente dito começou a lançar suas canções. Eram músicas mais experimentais, músicas até mais duras de se ouvir, né? Algumas um pouco mais já palatáveis, mas a maioria eram músicas de experiência, quer dizer, elas eram difíceis de ouvir. Hoje a gente percebe isso, na época tudo parecia que era possível, né? Então, quando nós gravamos nos anos 80, já 81, quando saiu o disco, as canções já tinham sido selecionadas, aquelas que tinham atingido um formato que já poderia até tocar no rádio, se quisessem, né? Embora não tenham sido tocadas em rádio, na maioria das vezes, mas eram canções que estavam bem acabadas já para isso. E esse período de 74 a 80 foi só experimentação, gravação de músicos antigos, a gente fazia novos arranjos para o Noel Rosa, para o Lamartine Babo, para o Senhor. Quer dizer, então tinha uma pesquisa muito clara no trabalho do Rumo, que era o trabalho principal que eu fazia naquela época do ponto de vista artístico. Agora, depois, em 83, se não me engano, saiu o disco Diletantismo, que eram novas canções que a gente fez, ainda um pouco bastante experimentais. Depois fizemos uma experiência com músicas infantis pela primeira vez, né? Música infantis que na época não era habitual se fazer isso. Era a época em que na televisão você tinha músicas da Xuxa, né? E era isso que pegava no ambiente infantil. E nós apresentamos um trabalho chamado Quero Passear, que eram canções infantis também, de certa forma, experimentais, né? Mas que talvez tenha sido o disco mais fácil de ouvir e que vendeu muito, inclusive na época, nessa faixa independente, sempre trabalhando de forma independente, né? Bom, na minha carreira acadêmica tem talvez duas pesquisas importantes, que é o meu trabalho com teoria semiótica. A semiótica é uma teoria que tenta explicar como que o sentido se compõe nas diversas linguagens. Então, por exemplo, o sentido dentro do cinema, o sentido dentro da música, o sentido dentro das artes plásticas, quer dizer, como que esse sentido é construído, e também na literatura, que é o mais utilizado, né, em termos de análise, mas como que esse sentido, se esse sentido tem algo que é próprio dele e que acaba se manifestando em cada linguagem. Por exemplo, uma das primeiras descobertas da semiótica era a força da narrativa. Quer dizer, a narrativa era uma gramática que estava por trás dos filmes, estava por trás das músicas, estava por trás do teatro, de todas as manifestações. No começo era assim. Depois a predominância passou a ser mais a noção de tensividade. Quer dizer, essas oscilações tensivas de mais força, mais velocidade, menos velocidade, passou a ser o elemento regente, né? que desencadeia o resto, não era mais a narrativa. Isso a partir dos anos 90 já, né? Mas tudo isso era semiótica, quer dizer, a semiótica tinha uma teoria, no caso, essa teoria, no meu caso, foi iniciada por Greimas, que era um pesquisador extremamente influente naquele período. Esse período que eu estou falando é a partir de 1966, mas eu tive contato a partir de 75. Então eu comecei a me interessar pela semiótica, por entender um pouco mais de como se constrói o sentido, independentemente da canção. Mas a canção era onde eu teria mais prática para fazer a aplicação, sobretudo para fazer as teses,
porque todo mundo sabe mais ou menos como é tese. Se você tendo um objeto para aplicar, ela fica mais concreta. Para as pessoas em geral, fica parecendo que aquilo tem alguma utilidade, porque teoria, ninguém vê, ainda mais no Brasil, ninguém vê utilidade em teoria se não tiver uma aplicação imediata, né? Isso até hoje é assim. E eu, na verdade, nem ligo para essa aplicação, eu só me interesso pela teoria enquanto tal, eu gosto da abstração mesmo. Mas, de qualquer forma, para você fazer a tese, ela fica mais concreta se você tiver um objeto claro. E, para mim, o objeto mais sob controle naquela época era a canção, porque eu sabia fazer, então lidava com isso, conhecia muito a história da canção, tudo isso, ficava fácil. Então eu fiz em 82 mestrado, depois em 86 doutorado, depois em 94 livre docência, que ali foi minha tese principal, a livre docência, da qual resultou um livro chamado Semiótica da Canção, Melodia e Letra. Ao mesmo tempo, eu comecei a escrever também um livro que... Comecei a escrever? Não, na verdade, até terminei antes, que era o Cancionista. Esse é um livro que ficou marcante até pela palavra cancionista, que não se usava. Pela primeira vez que foi usada essa palavra cancionista para indicar a pessoa que tem aptidão para lidar com canção e, às vezes, quase sempre, não é músico, não é literato, não é poeta, não é nada, apenas lida com canção. Sabe fazer melodia, sabe fazer letra. Ou pelo menos uma das duas. Às vezes sabe fazer só melodia, mas dá para um letrista fazer a parceria, ou vice-versa. Faz a letra, mas já pensando que aquilo tem que ter uma melodia para emitir, né, a letra. Então foi muito importante esse período em que eu comecei a definir a canção como uma relação entre melodia e letra, necessariamente. Aí já estava bem claro para mim que a canção tinha uma linguagem própria, que precisava ser analisada na relação melodia e letra, e não adiantava nada você ter princípios poéticos, princípios musicais, harmônicos, etc. Para analisar a canção, você não conseguiria explicar nada do que a canção tinha de especial. A canção, ela é um objeto uma produção, uma estética que depende do entrosamento entre melodia e letra. Esse entrosamento só ficou mais claro para mim quando me surgiu o sentido de entoação. Entoação é isso que eu estou fazendo agora. Estou falando com vocês, eu estou entoando as minhas frases. Às vezes eu vou para cima, vou para baixo, faço conclusões descendentes. Às vezes subo porque eu estou querendo dizer mais coisas. Então, quase que a minha voz vai aumentando a altura mesmo, a frequência, né? Para depois fazer a descendência. Quer dizer, essa ideia de que já existe na própria fala da gente uma melodia que acompanha o que está sendo dito, para mim foi essencial para mostrar que a canção tem uma linguagem própria. Que isso o poeta não precisa levar em consideração, músico não precisa levar em consideração, músico instrumental, por exemplo, mas o ouvinte leva. O ouvinte só se interessa pela relação melodia e letra, é a coisa que mais... Todo o resto, o arranjo e tal, ajuda nessa composição da melodia e letra. Mas uma canção pura é aquela que você cantarola até sem instrumento. Você, por exemplo, se eu vou te dizer como é que é uma música do Noel Rosa, por exemplo, se eu digo Feitiço da Vila, quem nasce lá na vila, na hora que eu começo a fazer essa entoação, é porque eu estou apresentando já a canção completa para você. Agora, se eu for gravar, eu vou fazer um arranjo, vou deixar ela, vou vesti-la, né, de recursos que ela vai ficando cada vez mais enfeitada, mais bonita, mais agradável de ouvir. Mas o essencial é a melodia e letra, que eu posso mostrar para alguém só essa melodia e letra, como eles faziam naquela época, e a pessoa faz um arranjo, os maestros na época faziam um arranjo, às vezes até para pequenas orquestras, né, só a partir daquela melodia, aquela... letra cantarolada, né? Então, isso para mim foi fundamental, essa ideia de núcleo, digamos assim, estético ou núcleo da linguagem da canção baseada na entoação da fala. O que me explicou um monte de coisa. Por exemplo, por que pessoas que não sabem nada de música podem compor tranquilamente.
Por que que as pessoas aprendem a tocar de ouvido o violão e passam a ser compositores? Às vezes os melhores compositores que a gente tem. Daí eu comecei a perceber todo esse pessoal, o pessoal que são os meus ídolos, os ídolos de todos, né? Como Chico Buarque, como Jorge Benjor, o Roberto Carlos, o Caetano Veloso. Ninguém é músico, tá certo? No entanto, eles são considerados os nossos principais músicos. Não, eles são os nossos principais cancionistas, né? Todo mundo sabe que nos anos 60 a música ocupava na televisão o papel que eu digo, nessas últimas décadas, o papel desempenhado pelas novelas. Não havia novela naquela época, o que havia eram as canções. Então você assistia os programas musicais como se fossem, como se tivesse uma narrativa. A narrativa, a história da Elis Regina, a história do Chico Buarque, a história da Nara Leão, né, a história do Simonal. A gente acompanhava aqueles programas como se tivesse uma narrativa por trás, né? Então isso foi muito forte para mim, isso era muito forte na televisão e para todas as pessoas que cresceram nessa época, houve um acompanhamento assíduo, né? Foi quando apareceu o Jovem Guarda, né? Era um rockzinho mais simples do que o rock que se fazia fora. Era também o ápice dos Beatles, que influenciava demais o que estava acontecendo aqui dentro, né? Então isso tudo serviu para dar um background para depois a gente poder tentar entender essa linguagem que era tão forte, sobretudo entre jovens e tal, né? E aqui no Brasil, especialmente, porque nós nunca tivemos uma música erudita participante da sociedade, como tem na Europa. Na Europa, as pessoas têm uma vida com a música erudita muito mais próxima, o que não tem, e nunca teve e acho que nunca vai ter. Não tem mais tempo para isso, porque agora as músicas têm que ser rápidas, cada vez mais elas são mais efêmeras, elas não são feitas para durar, a não ser assim, ficar no inconsciente coletivo e tal, mas a vida da música é muito rápida atualmente. Você vê no streaming, depois já passa para o outro, elas são vistas de uma forma avulsa, o que há pouco tempo atrás você já tinha o CD, pelo menos tinha uma composição de várias, o repertório era composto, né? Hoje nem isso, as músicas são vistas individualmente e rapidamente descartadas e tal. Quer dizer, é uma linguagem muito ágil, que já era naquela época, só que numa outra medida, né? Ainda havia rádio com uma grande força, né? Isso tudo mexeu com quem estudasse canção naquela época, precisava ter outros critérios, né? Então essa canção era muito forte, sobretudo, até surgiu essa sigla que eu acho extremamente de mau gosto, que é MPB. É uma coisa que não diz nada, né? MPB, é música popular brasileira, certo? Tudo que eu faço aqui é música popular brasileira. Quer dizer, não indica nada, né? Porque os outros ainda indicavam um ritmo por trás, o samba, não é? O machixe, até essas, quando você fala o rap, ou o funk, tem uma certa levada rítmica que define aquilo. Agora, MPB não diz nada sobre o produto que você está fazendo. Mas foi isso que todo mundo entende, eu não sei como é que todo mundo entende, mas todo mundo entende o que é MPB, né? É mais ou menos a música que teve uma predominância nos anos 70, sobretudo no rádio ainda o rádio era muito forte. Muita gente apareceu nessa época, como o próprio Djavan, Ivan Lins, um monte de gente que tiveram sucessos mesmo de rádio estrondosos, a Rita Lee, toda essa turma, né, desse período, e que, aliás, continuaram a carreira, foi um período que deu continuidade à carreira de Gilberto Gil, Caetano, Chico, toda essa turma, né? Então, essa música era muito forte nesse período e foram surgindo, digamos, os herdeiros dessa turma. Nós, na música independente, éramos, digamos, até hoje ainda somos completamente desimportantes. O que realmente entrou no mercado foi o rock brasileiro, foi logo em seguida a música sertaneja, que tem coisas boas, melódicas, excelentes, e tem bobagens, né, que ficam só repetindo as letras amorosas, excessivas e tal. Isso sempre teve, mas é importante essa música. Porque essa música que a gente chama de música brega, de uma certa forma, é uma música que a maioria das pessoas gosta. A maioria mesmo silenciosa. Essa maioria que não emite opinião.
que gosta simplesmente de ouvir. É a música sertaneja, ou é a música brega de maneira geral. Chamava-se música cafona nos anos 50. O próprio Lupicínio era considerado um compositor de música cafona, né? Que era música de um amor excessivo, né? Não é um amor como é o da Bossa Nova, que é um amor, digamos, ponderado, né? Não, é um amor excessivo, assim, com grandes inflexões melódicas e tal, né? Então, eu comecei a perceber nesse momento, pelo menos me parecia claro, as músicas que tinham um apelo mais rítmico, que, por exemplo, rock, que tem células repetitivas e que, de uma certa forma, faz você enaltecer o que você está dizendo na letra, justamente porque a célula é repetitiva. Então, é como se você estivesse exaltando aquilo que você está dizendo na letra. E as músicas, como eu citei, o sertanejo, ou mesmo do Djavan, aquelas bem românticas dele, em que você sente que o objetivo é o que eu chamo de passional. As vogais duram mais, a música fica mais lenta por causa disso, as vogais duram mais, e normalmente o que você está falando é da falta do amor, ou falta de alguma coisa, não precisa ser o amor, mas é o sentimento de falta que está em jogo. Falta da terra natal, falta de carinho, falta seja lá do que for, né? Então, isso me deu muito claramente o que era uma música temática, que é essa de enaltecimento, de evocação de alguma coisa, e a música passional, que é uma música de busca de alguma coisa. Por isso que as melodias vão lá para cima, que nem o Travessia, né? Solta a voz nas estradas, demora nas vogais, né? Porque é um percurso que vem ao caso. No caso das músicas temáticas, o que interessa é a formação de motivos que são recorrentes, justamente porque você está enaltecendo alguma coisa. É uma espécie de refrão o tempo todo, né? Refrão é sempre algum tipo de exaltação, né? Então isso me deu, por exemplo, essas categorias foram muito claras para mim, justamente entendendo essas canções dos anos 70, 80, 90, por que tem essa oscilação das músicas passionais ganharem o mercado durante um tempo, depois muda, você precisa de música mais ritmada, daí entra a Axé Music, que é uma música mais temática. Quer dizer, então ajudou muito para fazer análise, você tendo uma perspectiva histórica maior, né? E isso já vem desde o começo da canção. As músicas ritmadas, como eram os sambas mais batidos, tipo, por exemplo, os sambas temáticos de Geraldo Pereira, baiana que entra no samba só fica parada, né? Ou Ataúfo Alves, ou mulata assanhada que passa com graça. É de exaltação. A exaltação que você está vendo na letra, da mulata, da baiana, são as reiterações na melodia. Então você consegue fazer relação entre melodia e letra que não tem nada a ver com princípios musicais, nem princípios poéticos, né? Entendeu? Então isso ajudou a entender que essa música temática e passional vem desde os anos 30, quando começaram as músicas de rádio, que é chamado a Era de Ouro do rádio e tal, né? Músicas já que eram chamadas de samba-canção, já do final dos anos 30, músicas de Ari Barroso, mais românticas, né? E músicas, como falei, do Geraldo Pereira, ou mesmo, às vezes o próprio Ari Barroso também fazia de outro tipo, de exaltação. A própria Aquarela do Brasil é de exaltação, né? Então esse tipo de sacação só foi possível justamente entendendo essa evolução das canções, que tem uma espécie de alternância entre os movimentos mais temáticos, mais passionais, às vezes mais ligados à fala pura, como aconteceu daí nos anos 90 com o rap, que mostrou muito mais radicalmente que o rumo, a música que vem da fala direta. O rap fez isso. E é engraçado que nós falávamos da música falada há 2 décadas antes, né? Mas, na verdade, o rap veio como se fosse uma predestinação, né? Quer dizer, faltava ainda uma música que caracterizasse a fala como seu motivo principal, que normalmente é música que importa o conteúdo da letra. No caso do rap, por exemplo, tem sempre uma denúncia, tem sempre alguma coisa, você precisa entender a letra, senão não tem sentido,
né? E às vezes as coisas mais musicais mesmo, como bossa nova, que tem uma preocupação harmônica, tem vários músicos que fazem canção, o Tom Jobim, o, não é, o Johnny Alf, que eram músicos mesmo, o próprio João Donato, eram pessoas que eram ligadas à música, aprenderam inclusive ler partitura, tudo isso, e faziam músicas todas requintadas, mas assim, não quer dizer que a canção fique melhor, mas faziam canções muito legais com pensamento musical também. Então eu acho que isso aí, a partir dos anos 90, foi ficando claro que poderia ter essa oscilação. A vida inteira nós vamos ter essa oscilação. Mais música, mais fala, mais tematização e mais passionalização. Eu vejo hoje a música, apesar dessa dispersão enorme, dispersão porque você tem que ir atrás na internet, não existe mais o disco está acabando, né? Então você tem que ir atrás na internet se você gosta de seguir. Então você vai ver streamings e coisas assim, que são lançadas as músicas avulsas, depois são reunidas, ao mesmo tempo não tem uma história como havia no CD, você tem que fazer a ligação, você mesmo faz a sua playlist, etc. Quer dizer, é uma outra maneira de lidar com isso, né? Agora, cada vez nós temos mais cancionistas, cada vez a gente tem mais gente boa, né? Já tivemos uma turma muito forte na época que surgiram o Lenine, o Zé Cabaleiro, o próprio Arnaldo Antunes, depois na carreira solo. Ele começou com os Titãs, que já tinha uma força como rock, né? Mas depois a carreira solo dele se tornou uma coisa brilhante, maravilhosa de produção, como o melhor Chico, o melhor Caetano, ele faz coisas no mesmo nível, né? E atualmente o Marcelo Genesi, por exemplo, um cantor e compositor fora de série, né? Então nós temos, a música está extremamente fértil ainda. O que está mudando bastante é o modo de produção e o modo de veiculação. Isso é claro, aliás, tinha que acontecer isso, senão não teria progresso. Tá? E o progresso eletrônico agora virou uma necessidade em todos os ramos da nossa vida. Imagine se isso não seria incorporado pela canção, que sempre foi ligado aos meios de produção, né? A canção que nós conhecemos surgiu com o disco, que é uma invenção, na época não era fonográfica. Uma invenção fonográfica é uma invenção técnica, só que a técnica da época, né? E hoje a técnica é toda reduzida aos meios eletrônicos. Então é claro que haveria uma evolução tremenda nessa parte, como há em cinema, tudo que depende de aspectos técnicos evoluiu tremendamente. E só melhora, não tem nada que piore, só melhora em todos os setores. Na canção também.